Olá, boa noite. Estamos aqui ao vivo. Vamos falar sobre OKR hoje. Estamos voltando, né? Retomando nesse mês de fevereiro com as nossas lives. Então, cada dia está sendo um tema diferente, né? E está sendo bem legal. A gente já falou de estratégia empresarial, já falou sobre técnicas de mapeamento de processo e hoje nós vamos falar sobre OKR. Você é nosso convidado especial a estar conosco aqui discutindo esse assunto. Tudo bom, Luiz Felipe? Boa noite. A nossa convidada hoje é a Rafaela do Rio, uma super convidada, uma amiga da BPMP. Assim que ela entrar aqui online, eu vou chamar para poder conversar com a gente. Tudo bem, Aline? Boa noite. A Rafa entrou. Vou convidá-la. Oi, Ju, boa noite. Oi, Rafa, tudo bom? Oi, Ju. Boa noite, tudo Tô bem? aqui, voltei. Tudo bem? Tá me Sim, ouvindo? Tudo bom, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. sim. Hoje é um assunto super interessante, né? Início de ano. A gente conversar, né, sobre OKR, indicadores, né? Eu tava aqui fazendo uma introdução antes de você entrar, né? Bom, a gente está voltando, né, com as nossas lives aqui no Instagram, BPMP do Rio. Eu sou delegada e voluntária, né, pela ABPMP aqui. E a Rafa, que hoje vem aqui, né, veio aqui para conversar com a gente sobre esse assunto. É uma amiga da BPMP, né, uma coordenadora de um escritório de processos e projetos. Tem um trabalho super bacana com a Rio Flow Consulting, né? E aí eu vou passar agora para ela a palavra aqui para continuar. O que eu mais esqueci, Rafa, assim, de você, assim, né, da conversa aqui? O que você se apresenta como tá mais aqui para as pessoas? Boa noite, gente. Obrigada, Ju. Para mim é um prazer estar aqui. A gente, como você falou, né? Eu sou fã da BPMP, já trabalhei na gestão passada, né, como Já foi delegada regional delegada, e voluntária. Então, assim, acho que vocês estão fazendo, né, nessa gestão um trabalho lindo, que eu sei o trabalho que dá para poder manter esse ritmo que vocês têm de live, de eventos. E eu sou super fã de todos vocês aí. Então, você falou bem, né? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Sim, não, tô tentando botar aqui o meu comentário fixo. Ah, tá bom. Pode continuar falando. Isso, então, eu sou engenheira de formação, tenho pós-graduação em Ok. gestão, em QSMS, e tenho mestrado também em ciência e tecnologia de alimentos, voltada já para a parte de inovação de processos. Então, minha vida, né, foi muito voltada para a parte de processos, e aí eu comecei com processos, isso vai se agregando, né? Comecei com processos, agregando a parte de projetos, né, performance e tudo mais, e agora, mais recentemente, né, eu trabalho na Firjan, além da questão da consultoria da Rio Flow, eu sou responsável pela gerência de planejamento estratégico na Firjan e pela coordenação de projetos e processos, né, pelos dois escritórios. E aí, como essa questão do planejamento estratégico, né, que é uma parte também que eu acho ótimo, né, nesse nosso bate-papo aqui, é a gente ampliar de fato esse horizonte, né? A gente não falar somente, que é o que vocês têm feito bastante aqui, não falar somente da questão do gerenciamento de processos de negócio, e a gente Uhum. olhar a cobertura disso como um todo, né? Falar de projetos, falar de estratégia. Então, assim, estou muito feliz de estar aqui, Ju, mais uma vez agradeço a oportunidade. Agradeço a todo mundo que está aqui também com a gente assistindo. Espero que o nosso papo aqui seja ótimo. Mandem perguntas, eu vi que estava lá nos stories. Vou tentar responder aqui o máximo possível ao longo da nossa conversa. Eu vou desabilitar aqui só um pouquinho o comentário, pessoal, mas depois eu habilito só para sair um pouquinho aqui do rosto da Rafa. Mas a gente quer muita participação de vocês. Assim, coloquem aqui as dúvidas, as curiosidades. É um assunto que está muito em voga, né, hoje em dia, mas que há muitas dúvidas, né? Poucas organizações assim conseguem implementar ainda assim 100%, né? Totalmente a metodologia. Às vezes são só alguns grupos isolados, inclusive. Isso é até uma das minhas perguntas aqui para a Rafa, se a gente pode implementar o OKR em grupos isolados.
Mas antes da gente entrar já assim no detalhe, vamos falar um pouco mais do básico, né? Que assim, como que se implementa essa metodologia OKR e o que significa, o que é OKR? Assim, vamos falar um pouco do macro, né? Para poder ir afinando o tema e despertando assim, a curiosidade das pessoas. Conta para mim, Legal. então, um pouquinho. Legal. OKR é uma sigla em inglês, né? Que significa Objectives and Key Results, que é objetivos e resultados-chave, né? Então, é uma metodologia de gestão estratégica, é uma metodologia ágil, né? Uma metodologia mais simples do que as metodologias mais tradicionais, né? Que se usa para discussão, né? Desdobramento de planejamento estratégico, mas ela é equivalente a qualquer uma outra onde a gente vai fazer essa discussão, né? De que modelo, do que a gente quer alcançar, do que a gente quer, onde a gente quer chegar com o planejamento estratégico da empresa. Então, na hora que a gente for definir, né, acho que é lá no início, né, quando é que a gente começa a implementar isso, a primeira coisa que a gente precisa fazer é sensibilizar a alta gestão. Acaba que a gente vai para aquele mesmo lugar comum do patrocínio, mas não tem como, gente, porque é uma ferramenta de estratégia organizacional. Então, o patrocínio da alta gestão, da alta liderança, ela é primordial, ele é primordial para que a gente consiga fazer de fato, o engajamento para a instituição como um todo. E OKR, né, os OKRs, né, que a gente preza, né, pela colaboração, então, assim, a gente precisa desse patrocínio lá de cima no início e também na sequência, né, da liderança da instituição. E aí, quando eu falo liderança, eu não me refiro somente a cargos de liderança, não. Eu estou me referindo àquelas pessoas que, de fato, são grandes influenciadores na instituição, para que a gente consiga fazer uma disseminação disso, né, dessa cultura, né, porque o OKR traz gestão ágil, traz colaboração, traz engajamento, traz comunicação. Então, tudo isso a gente precisa disseminar dentro da cultura organizacional. Então, falando um pouco, né, da implantação, a implantação a gente trabalha como um projeto, né, porque é uma mudança. Então, a gente abarca todas as questões de gestão de mudança, de gestão de projeto, tem que entender quem deve ser essa equipe, quem são essas lideranças na instituição, que devem ser envolvidas, né, que são pessoas que precisam ser conhecedoras do negócio, para que a gente trabalhe esse projeto com essas pessoas que vão dizer, né, que vão nos ajudar nessa construção desse novo caminho. E por que alta gestão? Primeiro, porque demonstra o patrocínio, de fato, e porque, como todo projeto, né, de planejamento estratégico, a gente tem uma etapa, gente, que é definir qual é o direcionador, onde que a gente quer ir, né? Qual é o grande norte? Então, essas primeiras perguntas, antes de qualquer metodologia, antes da gente usar BSC, antes de usar o KR, antes de usar qualquer outra coisa, onde a gente quer chegar na empresa? E, às vezes, cabe até uma reflexão mais profunda, né, gente? Diante de tudo que a gente tem vivido ultimamente, que até viabilizou, né, esse momento aqui live, tudo isso que a gente tem feito, a gente precisa entender onde o nosso negócio quer chegar. Então, tem muitas empresas repensando o seu modelo de negócio, repensando tudo, descontinuando alguns produtos, criando produtos novos. Então, essa reflexão inicial, ela é a chave para o sucesso dos OKRs. E aí, depois disso, a gente entra com um projeto de implantação, claro que aí o resultado desse projeto é uma nova forma de gerir a estratégia. De mudança de cultura, de mindset, todo mundo que está ali envolvido, né? E aí quando você fala assim, de ter as pessoas influenciadoras, as chaves, né? É importante ter meio que também isso bem definido, né? Ou tipo com o nome, influenciador, ou multiplicador, evangelizador, são as pessoas que vão serem as pessoas nas áreas, né, ali no dia a dia, disseminando esse assunto, né, em relação. Mas, assim, quando que a organização, beleza, como é que se define? Eu vou usar essa metodologia, vou usar o OKR agora para orientar a estratégia da minha empresa. Não vou mais usar BSC ou, tipo, as 5 forças de Potter ou outra metodologia. Vou avançar com o OKR. Como é que a empresa ela percebe que, tipo, essa é a metodologia ideal, eu posso ir para ela? Tipo, qual é a sensibilidade assim, você pode passar, que é tipo de um dia para o outro, o que pode a empresa tá dando sinais às vezes, né? Já mudança, né? Legal. Tipo,
Ótimo, Ju. Não, acho que ótima essa sua pergunta, porque acaba que o OKR, né, ela vem como uma resposta a uma necessidade de agilidade na instituição. Se a gente for Uhum. olhar, né, até o nosso mundo, né, o que a gente tem vivido hoje, tanto no nosso estado, no Brasil e no mundo, a gente tem tido mudanças, velocidade de mudanças cada vez maiores. E quando a gente começa a planejar a nossa estratégia antigamente, né, nem tão antigamente assim, né, algum tempo atrás, a gente fazia planejamento para 5 anos, tem plano de negócios que a gente trabalhava horizonte de 10 anos, inclusive. Então, assim, quando que o OKR começa a fazer sentido para a empresa? Até para a gente poder, quem quiser, né, quem tem esse interesse e acha que... Quando que eu devo levar isso, né, para o board, para os Isso. executivos da empresa? Quando é que eu sinto esse movimento? Quando a empresa ela já está fazendo um movimento, já está buscando um movimento, por exemplo, de trazer um mindset mais ágil para a instituição, de buscar uma simplificação de processos, de rever seu modelo de negócio. O OKR, ele é super adequado nesse momento. Por quê? Porque a gente trabalha com ciclos muito mais curtos. Então, o OKR está trabalhando... Longo prazo para o OKR é 1 ano. Quando a gente faz Uhum. revisões a cada 3 meses, a cada Três 4 meses, meses. né? É. Exatamente. Então, assim, se a empresa ela está buscando uma velocidade na sua tomada de decisão, se ela está revendo o seu modelo de atuação, se ela está buscando uma maior agilidade, uma maior colaboração, isso tem a ver com cultura também, né, Ju? O board da empresa, os executivos da empresa, eles estão abertos a isso, a trazer, a ouvir mais as pessoas, a construir resultados de forma mais colaborativa, porque dependendo da cultura, a cultura é uma cultura um pouco mais top-down, onde a diretoria decide o que é a estratégia. Eu não estou dizendo aqui nem certo nem errado, é uma questão de escolha de negócio. Então, se a escolha do negócio é para trabalhar na linha de ter processos mais dinâmicos, mais ágeis, de trazer colaboração, de buscar times, para que os times tragam as soluções, o OKR é uma ferramenta ótima para isso, até porque, embora a gente faça uma revisão, né, anual ou bianual, dependendo das características da empresa, a gente tem, a cada 3 meses, ciclos de revisão e aprendizado, onde a gente olha para aquilo que a gente escolheu e vê se aquilo ainda faz sentido, tanto para a estratégia da empresa, quanto olhando para o cenário externo. Então, assim, o OKR traz essa dinâmica, mas a empresa também, você trouxe muito bem, ela tem que estar preparada para isso, ela tem que estar predisposta para isso, porque é um movimento de mudança grande, sim, por mais que existam semelhanças, né, mas assim, a gente tem questões bem específicas quando a gente traduz, né, os nossos painéis para formato de OKR. Porque também, eu não sei se mais pra frente a gente já falaria, mas assim, meio que já antecipando, assim, o OCA, as definições, né, dos indicadores, dos seus objetivos, meio que ser mais ou menos maior que a metade, né, definido pelo corpo tático, né, pela parte os analistas e o corpo gerencial tático, né. E então isso tudo vem o quê? Mostrar que a empresa precisa estar organizada para isso. O próprio board, né, também de entender que não é top-down, né? Tá Que aberto, é uma exatamente. construção, né, Perfeito, Ju. de baixo para cima e dos dois pontos juntos. Eu escutei e assim a organização sai daquele distanciamento, né, daquele planejamento estratégico que está lá no papel bem longe, que aquele colaborador, tipo, ele nem sabe direito que aquela meta vai atingir, como que ele está impactando na estratégia. E o OKR, ele vem trazer toda essa proximidade, né? Assim, os colaboradores saberem aonde que está, né, inserido ali naquele objetivo, né? E aí eu escutei uma historinha, só para trazer uma analogia mais real, assim, para o pessoal, que era, tipo assim, 2 pedreiros estavam cimentando um cimento. E aí perguntaram para o que você está fazendo com esse cimento? E ele falou, eu tô, sei lá, areando cimento, nem sei se é isso a palavra certa. Ele falou, tô fazendo negócio aqui com tijolo e tal. Aí, beleza. Aí perguntaram para o outro, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou construindo um lar, eu estou construindo um prédio. Então, a atuação dele ali com aquele tijolo, né? Ele sabia para que aquela ação ali tinha o propósito, por que ele fazia aquilo, né? É Do algo isso. maior daquela construção, né? E a metodologia do OKR, ela vem trazer essa resposta, né? Para as Exatamente. organizações. Eu vou Trazer habilitar aqui o significado, né? comentário aqui. De Trazer todo mundo. significado, né? É isso. E eu acho que, assim, a gestão estratégica, né, gente, ela
deve trazer isso, independente, né, da questão. Mas qual é o grande pulo do gato de OKR, né? O OKR é simples, gente. Então, é tão simples quanto a história que você contou, Ju. É assim, as pessoas, elas olham para aquele objetivo mais estratégico e dizem... E esses times dizem como eles devem contribuir. Eles não esperam que alguém num nível hierárquico acima digam o que eles devem fazer. Eles constroem isso. Então, é exatamente isso, né? O Gandhi, para a gente trazer a contribuição top-down com os direcionadores, com onde a gente quer chegar, com qual é o nosso propósito, qual é a nossa visão e entendimento, né, e validação desses grandes objetivos estratégicos, mas a gente tem o bottom-up também, quando os times olham para aqueles indicadores mais estratégicos e dizem, não, a gente pode contribuir dessa forma, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. E aí, tudo isso é a soma disso tudo, de todos os níveis, fazendo as suas contribuições e alinhadas aos OKRs estratégicos que fazem com que a gente consiga esse engajamento, consiga maior colaboração, porque está todo mundo em prol de uma entrega onde você se comprometeu com aquela construção desde o início. E não você receber um plano pronto, onde está aqui a estratégia, e eu não sei nem muito bem onde é que eu me enquadro nisso, né? A construção, ela é conjunta. E eu acho que isso é um dos grandes diferenciais. Um outro ponto que aí a gente pode também é a questão da cascata, que não é cascateamento. E aí a gente entra no o que são os objetivos e o que são os key results, né? Aí Perfeito. acho que você consegue responder também, tipo, já nesses dois pontos. Pessoal, habilitei já os comentários aqui. Se vocês quiserem qualquer dúvida aí comentar junto com a gente, já fiquem à vontade. Então, Rafa, explica assim pra gente, então. Como que define, né, então, um objetivo, né? E esses key results, né? E legal, comentando junto que não é um cascateamento no modelo tradicional, né? Que a gente está acostumado mais a trabalhar. Porque muitas coisas que eu vejo, assim, às vezes a gente pega uma metodologia e tenta encaixar num pensamento que a gente já tinha antes, né? Perfeito. E não eu não vou pegar um objetivo e desdobrar aquele objetivo na área, né? Numa área como era o modelo antes. É uma metodologia totalmente diferente, né? Então, ela não a gente não vai adaptar, né? Então, como é que você consegue me ajudar? É isso. Ótimo. Exatamente isso, Ju. Primeiro, né, essa questão de cascata, ela tem muita relação, né, com a metodologia tradicional de desdobramento de metas. De metas. Né? De desdobramento de metas. Onde a gente parte ali de uma meta mais estratégica e aí a gente desdobra, né, cascateia, né? Tem esse termo de gestão, aquela meta, seja fazendo composições que chegam naquela meta de cima ou fazendo algumas metas compartilhadas e tudo mais. Quando a gente olha para OKRs, a gente chama, né, eu costumo dizer alinhamento, que é para dizer o seguinte, entendendo quais são os meus OKRs estratégicos, né, os OKRs da minha empresa, eu faço um alinhamento de times para entender assim, como aquele time ou aquele compartilhamento de equipes contribuem para aqueles OKR empresa. Eu acho que dando alguns exemplos, acho que fica um pouco mais claro. Então, primeiro vamos entender, né, outro ponto que você trouxe, que é primeiro como é que a gente constrói isso, né? A gente primeiro trabalha os objetivos. Então, o que são os objetivos? O objetivo é aonde a empresa quer chegar, né? Que resultados, que norte é esse que a empresa quer dar? E aí, nesse momento, a gente está falando de uma coisa mais aspiracional. A gente está falando de uma frase super curta, não é para a gente fazer aqueles objetivos longos de parágrafos, assim. Se não tiver vírgula no objetivo, melhor ainda. Tipo, ser a melhor, ter o melhor resultado da história, uma coisa desse tipo, sabe? Vender como nunca. Que mais? A gente pode falar encantar nossos clientes, trabalhar na melhor empresa, estar entre as melhores empresas para trabalhar. Então, assim, esse tipo de objetivo, né, gente, é um objetivo que mesmo que a gente não esteja fazendo parte do projeto, a gente consegue entender o que ele está querendo dizer com aquilo. Então, a primeira coisa do objetivo é que ele seja claro, né? Ele seja objetivo de fato, né? A gente não pode trazer aquele monte... E também tem aquelas coisas, né? Não, a gente cria aqui um objetivo e vamos agora explicar o objetivo. Não, o ideal é que o objetivo seja autoexplicativo. Autoexplicativo. Curto, né, e autoexplicativo e compreensível por quem não participou do projeto. Porque lembra que por mais que a gente faça algo colaborativo, a gente vai fazer um recorte da organização. Então, imagina uma empresa que tenha 200 pessoas, onde a gente vai colocar 15 pessoas para fazer a discussão disso e depois essas 15 pessoas vão
disseminar esse conhecimento, né, junto, né, com toda a empresa, se houver uma área de comunicação, enfim. Mas a gente começa com um grupo menor. Então, esse objetivo ele precisa estar claro para todo mundo. A gente tem que olhar para o objetivo e falar, poxa, se eu não estivesse participando, eu entenderia o que esse objetivo está querendo dizer? Então, isso é uma coisa interessante. Segunda coisa importante, ele precisa ser aspiracional, ele precisa inspirar as pessoas. Não adianta ser um objetivo chato, gente. Porque a ferramenta, ela é para engajar. Então, a gente precisa querer atingir aquele objetivo. A pessoa tem que querer estar naquilo. Então, assim, quem não quer estar entre as melhores empresas para se trabalhar? Quem não quer estar numa empresa que está fazendo o melhor resultado da história? Coisas nesse sentido. Então, é interessante, importante, e a gente precisa segmentar. A gente precisa segmentar se aquilo que a gente está dizendo como objetivo vai ser de fato aspiracional para aquele time. O time tem que entender aquilo como aspiracional. E aí, de novo, e não necessariamente só o board da empresa. Aquilo tem que ser aspiracional para todos, porque todo mundo vai olhar para aquele objetivo e vai falar, poxa, como é que eu contribuo para poder chegar lá? Eu também quero chegar lá, meu time também quer chegar lá. Então, como eu faço para chegar lá? E uma outra coisa que, já falando um pouco do Depara, né, de ferramentas que você bem falou aqui, Ju, o objetivo ele não tem números. Então, não é tradicionalmente, quando a gente fala de indicador, a gente traz um número, né? Os números, eles vão para os KRs, que é o que eu vou falar na sequência. Então, o objetivo é o que eu quero, qual é a minha aspiração, onde é que eu quero chegar? E eu não me preocupo com o número agora. Eu me preocupo muito mais de ser inspirador, ser claro, enfim, ser engajador e ser curto, porque a pessoa tem que bater o olho e falar, tá, é isso. É isso que a gente quer fazer. E aí, agora, já indo para os KRs, o que os KRs fazem? Os KRs, eles tangibilizam o objetivo. E aí, sim, na hora dos resultados-chave, né, dos Key Results, aí sim a gente traz a métrica. A gente diz o seguinte, ok, eu quero estar entre as melhores empresas para se trabalhar. E aí a gente faz a pergunta, né? Como é que a gente vai dizer que a gente está nisso? A gente vai entrar no índice do GPTW, por exemplo? A gente vai estar na faixa entre as melhores, dentro de uma pesquisa vai crescer em número de posições, né? Perfeito. Vou crescer do número da posição tal para tal, ou pelo menos tantas posições, ou eu vou alcançar a taxa de excelência dentro de uma pesquisa de clima. Então, assim, cada empresa tem que fazer o seu exercício. Cada empresa tem que fazer seu exercício. E aí eu já vi até uma pergunta aqui da Aline antes, falando sobre tipo de empresa. Acho que é ótimo isso também. Aline, a ferramenta, ela é simples o suficiente. E o meu estava parado aqui, nem estava vendo. Ainda bem que você comentou. Vi, tô vendo, tô lendo aqui, tentando responder e já ir olhando as perguntinhas. Nossa, o meu tava parado e eu super pensando aqui, poxa, ninguém tem pergunta nenhuma. Não. Então, Aline, você viu, Rafa. A ferramenta, ela é simples, né? A metodologia ou ferramenta, como queiram, né? Denominar, ela é simples o suficiente para caber em qualquer tamanho de empresa. Então, ela vai desde uma microempresa, uma empresa que está começando. Então, a gente consegue rodar toda a metodologia, né, toda a ferramenta, e numa empresa super complexa, com, enfim, multifiliais, multinegócios. A gente está vivenciando isso, por exemplo, na Firjan, que é um negócio super múltiplo, né? Então, vai de saúde, educação, inovação, enfim, uma série de produtos, e a gente está trabalhando a gestão, né, a metodologia, virando para a metodologia OKR dentro do planejamento estratégico. Então, isso se aplica, claro que a complexidade de acordo com o negócio aumenta, mas a ferramenta, ela se adequa ao tamanho e ao modelo de negócio da empresa. Então, isso é interessante também. O Eduardo perguntou mais em cima da Aline se sempre tem que ser numérico os resultados. Os Key Results, sim. Ótimo, Eduardo, sempre. Por quê? Porque, como eu falei, o objetivo, ele é aspiracional. Então, a gente abre, né, o leque muito no objetivo. Então, a gente... E é para isso. É o objetivo que arrasta o engajamento junto com a comunicação. E você pode ter vários Key Results. Não precisa ser um para um, entendeu? Para um objetivo, você pode ter 5, né, Key Results, ou 1. A gente recomenda que seja de 2 a 5 para cada hora. De 2 a 5. Tá. De 2 a 5 para cada hora. Por que não menos do que 2? Porque 1 para 1 é difícil quando a gente abre um objetivo tão amplo, a gente conseguir traduzir em uma métrica só. Então a gente... Aí ele não tá amplo, ele tá muito detalhado, né? Ele acaba ficando muito focado. Então é uma forma da gente poder traduzir em pelo menos 2. E por que não mais do que 5? Porque uma das vantagens de OKRs também é a gente dar foco para a instituição. Imagina se para cada objetivo a gente pendura 10 resultados-chave.
a gente acaba com toda a discussão de foco, né? Os painéis, se a gente tem 3 objetivos com 10 resultados-chave cada um, a gente está falando de 15 OKRs para poder fazer gestão. Então, isso acaba diluindo, né? Diluindo os esforços também. E também você foca naquilo que realmente é o essencial, né? Que realmente quer monitorar, né? Se você coloca o limite, você não coloca tudo, senão você fica monitorando tudo, né? E aí você perde o foco, perde todo o sentido da ferramenta ágil. Teve uma outra pergunta, qual era a diferença, OKR e KPI, se tinha alguma similaridade? A Rosana perguntou. Isso sempre rola também. Então, voltando para os OKRs, né? Então a gente tem lá, definimos os objetivos, traduzimos os objetivos com 2 a 5 resultados-chave, e aí não é um objetivo, cada empresa tem que entender a quantidade, né, de objetivos que faz sentido para traduzir, né, aqueles direcionadores do negócio. Uma coisa importantíssima falar de KRs, porque isso vai fazer diferença, né, na hora da gente falar sobre KRs e KPIs, é o seguinte: o KR, gente, ele foca no resultado final que a gente quer alcançar. Qual é o valor que a gente quer alcançar? O KR, ele não deve medir esforço. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente tem uma nova empresa ou uma empresa que quer ampliar sua capilaridade, por exemplo, e ela vai lançar um produto digital. Né, um site, um e-commerce, alguma coisa desse tipo. Um resultado, a gente não pode considerar um resultado-chave, por exemplo, publicar 5 vezes por semana no Instagram, por exemplo, porque isso é esforço. Isso significa o quê? É uma aposta que eu estou fazendo. Então, eu aposto, né? Eu acredito que se eu fizer algumas postagens, eu vou trazer mais pessoas para minha empresa, vou conhecer um pouco mais a minha empresa. Mas qual é o resultado-chave? O resultado-chave, de fato, é quando eu converto esse esforço em seguidores, ou em vendas, ou em clientes, enfim. A gente, na hora que estiver definindo o resultado-chave, a gente vai sempre buscar qual é o resultado. A gente fala que é o teste do e daí, né? Eu vou postar e daí. Eu posso postar e ninguém vê. Eu posso postar e isso não gerar conversão para a empresa. Agora, quando eu digo que eu vou aumentar a minha base de clientes, quantas ações eu preciso fazer, quantas iniciativas eu preciso fazer para, de fato, eu conseguir aquele resultado-chave. Então, assim, o resultado-chave, ele alavanca muitas iniciativas, e essas iniciativas vão de ações simples a projetos, a gestão de portfólio. E o que a gente pendura nas iniciativas? Os indicadores. E aí vem o link com os indicadores. Aí eu consigo dizer, por exemplo, que é um indicador de uma iniciativa realizar as postagens. Então, eu posso fazer taxa de cumprimento de um determinado cronograma de projeto, aí eu começo a falar de curva de entrega, eu começo a trabalhar. Então, assim, os indicadores, eles monitoram se eu estou avançando nas iniciativas da minha jornada, né, dos meus OKRs. Então, o link é mais ou menos esse, né? O indicador, ele é uma bússola, ali, um termômetro de se eu estou caminhando dentro do que eu disse que seria relevante para eu conseguir alcançar os meus resultados-chave. Mas o resultado-chave é, de fato, onde eu quero chegar com aquilo, né? Como eu traduzo o meu objetivo. Beleza. E aí, como é que é aquela formulinha para definir mesmo? Que tem a formulinha para definir o objetivo. Isso é o valor, né? Eu vou alcançar alguma coisa medido por outra coisa. Então, eu vou estar entre as melhores empresas medido por aumentando o meu ranking de tal para tal, alcançando o percentual de excelência na pesquisa de clima, melhorando o engajamento entre equipes em tantos por cento, reduzindo a quantidade, os ANS, né, os acordos de nível de serviço, em tantos por cento. Então, assim, eu vou medido por, né? Então, assim, os objetivos dizem aonde a gente vai, o que a gente quer alcançar. E os KRs nos dizem como que a gente vai medir isso. Porque a gente pode medir de N formas, gente. Por exemplo, alcançar... Esse caso que eu dei, né, de estar entre as melhores empresas, ele até ajuda a gente a traduzir. Mas imagina que a gente fala assim, ter o melhor resultado da história. Cara, ter o melhor resultado da história pode ser tanta coisa. Então, assim, ter o melhor resultado da história pode ser ter uma taxa de venda recorde, por exemplo. Eu posso aumentar minha base de clientes, por exemplo. Eu posso ter o melhor custo, o melhor resultado de custo,
ou o melhor resultado orçamentário. Então, assim, eu preciso traduzir, né? Oh, beleza, ter o melhor resultado da história significa o quê? E como isso é simples, né, gente? Isso que eu estou dizendo é tão simples quanto isso mesmo. É isso que a gente define como estratégia da empresa. Então, percebam que qualquer pessoa da organização consegue olhar para aquilo e falar assim, ah, beleza, então ter o melhor resultado da história é trabalhar na redução de custos. Então, onde o meu time pode contribuir? Que foi uma outra pergunta do que falaram aqui. É uma cascata? Por que não é uma cascata? Porque qual é a diferença, né? Eu não desdobro, eu não vou dizer assim, ter o melhor resultado da história, então, time financeiro, você vai reduzir o orçamento em tantos por cento. Time de vendas, você vai aumentar as vendas em 40%. E aí a gente consegue chegar naquele número. O que a gente faz é o seguinte, a gente define os resultados da empresa, os times se auto-organizam, é por isso que vem a questão ágil, com o auxílio ou não, depende da maturidade da empresa, depende da estrutura da empresa, com consultoria, sem consultoria, com o time auto-organizado, com o projeto já estruturado totalmente interno ou não, mas o time olha para aquele resultado e fala assim, como eu posso contribuir para ter o melhor resultado da história? Ok. Então aqui, o que a gente pode fazer? Então aqui a gente pode implantar um projeto de Lean dentro dos meus processos de back-office, por exemplo. E aí, se eu aplicar Lean, eu vou simplificar processos, vou ganhar agilidade. E ganhando agilidade, eu vou reduzir custos, vou reduzir tempo e vou ter um melhor resultado para o meu cliente. Então, assim, o time, ele começa a olhar para aqueles resultados e o time decide, né, em conjunto, como ele faz essa contribuição. Então, essa é a grande diferença. E depois, o painel é de todo mundo. Então, a gente tem um painel estratégico e como aquelas contribuições alavancam os resultados de estratégia. E, de novo, a cada 3 meses ou a cada 4 meses, dependendo, né, de quem estiver fazendo de que ciclo, né, de que cadência a gente vai discutir, a gente olha para aqueles resultados e para aqueles OKRs e vê se aquilo continua fazendo sentido para a empresa. Porque isso também é um outro ganho. Não é nada assinado na pedra, gente. A gente precisa olhar e falar, né? isso Você continua pode fazendo sentido? revisitar e excluir, né? Aquele objetivo que foi definido. Inclusive, Ô, né, gente, Rafa, a gente vai no aprendizado, desculpa, Ju. A gente nada? vai no aprendizado. A gente pode, inclusive, não bater alguns. E é muito natural que isso aconteça, né? Ele está buscando um desafio e dependendo das metas, né, a gente fala, né, das metas que são do tipo um shot, né, tiro na lua. Então, assim, você vai buscar um desafio tão disruptivo que não necessariamente você vai alcançar aquele key result naquele primeiro ciclo. Mas é muito mais importante do que, de fato, você chegar lá, é você se mover em direção àquilo. Então, a gente, ao final, né, daquele momento de cadência, a gente olha e vê quais foram os nossos aprendizados, o que a gente avançou, o que funcionou e o que não funcionou, para planejar o próximo ciclo novamente. E aí, o que faz, então, com esse OKR não batido? Beleza, não batido, normal, né? Faz sentido manter? A gente aprendeu o que PDCA. com isso? Exatamente. A gente conecta todas essas ferramentas. Aquilo faz sentido? Não, a gente não definiu bem, a gente precisa redefinir, ou a gente avançou até aqui, mas agora a gente entende que muito mais do que isso, a gente precisa trocar, porque o OKR que vai fazer mais sentido daqui para frente, agora é esse. Porque lembrando que a gente tem um objetivo maior, que é alcançar aquele objetivo empresa ali. Então, não há nenhum problema nisso, não há nenhum erro nisso. E, assim, o que acontece é que a curva de aprendizado, ela tende, né, e de fluidez também, ela tende a ficar mais rápida, né? A gente vai aprendendo, a metodologia deixa de ser um momento ali quando as pessoas estão entendendo o que é O, o que é KR, aquilo deixa de ser uma questão, todo mundo já entende isso claramente. Isso faz com que a gente consiga contribuir para KRs e iniciativas muito mais assertivas dentro daquilo que a gente quer alcançar. Então, faz parte do ciclo de aprendizado alguma coisa não entrar, e não tem nenhum problema nisso. É muito diferente de indicador, né? Quando a gente fala de KPI, de meta, fala, cara, tem que alcançar 100%. Não é bem assim, não é bem assim. Isso tudo tem que estar acordado com o board também, né, gente? Por isso que tem que estar tudo bem comunicado, tudo bem comunicado. Muita clareza, né, e transparência na implantação desse processo, dessa metodologia nova. E quais seriam, assim, os maiores erros, tipo, mais comuns numa implantação de um OKR? Você já falou aqui, Ju, que tem tudo a ver, é a gente tentar adaptar uma ferramenta dentro de outra. Isso é a primeira coisa. A gente achar, não, é tudo indicador. Então, a gente chama de OKR
e continua fazendo as coisas que a gente fazia antes. Então, a gente começa, assim, a ferramenta ela não encaixa, ela não vai rodar bem por conta disso. Então, assim, a gente precisa, é um passo importante, inclusive no projeto, um passo de sensibilização e treinamento. Quando a gente fala de gestão de mudança, né, a gente primeiro tem que responder duas coisas. Primeiro, por que eu vou mudar? Que é aquela velha pergunta do o que eu ganho com isso, né? Porque o ser humano precisa entender, cara, tá tudo que a gente está aqui, eu vou mudar por quê? O que a gente ganha fazendo essa mudança? Então, por que eu vou mudar? E o segundo é, eu preciso entender essa mudança, porque senão a gente rejeita. Eu estou funcionando bem aqui, eu tenho meta, eu estou fazendo tudo, tá tudo funcionando tão corretamente. Por que eu vou agora gerar esse esforço de trabalhar com a AKRs? Porque o Google está trabalhando com a AKRs, mas eu não sou o Google, a minha empresa é outra coisa. Então, assim, eu não sou de tecnologia, eu não sou grande, eu não sou, sabe? Começam todas essas questões. A gente minimiza isso, e aí falando de gestão de mudança, a gente minimiza isso quando a gente explica. Então, a sensibilização em qualquer mudança é fundamental. E como é que a gente sensibiliza com a AKR? Trazendo esse time de influenciadores, esse núcleo do projeto para entender a ferramenta e pensar junto. Então, a ferramenta ela não é de um time de estratégia, ela não é de um time de planejamento, ela é da empresa. Então, a gente precisa... Quanto mais gente souber disso, quanto mais gente conseguir entender como funciona, mais gente vai contribuir e vai se engajar naquilo. Então, é fundamental a gente engajar essas pessoas, treinar essas pessoas e mostrar como funciona a ferramenta antes da gente começar a partir para a construção. Senão as pessoas vão tendenciar a ir para a mesma gestão de KPIs e de cascata de indicadores tradicional. Então esse é o primeiro deles. Uma outra coisa super comum, Ju, é a gente tentar desdobrar KR com KR. Assim, separar o O de resultado-chave. Então, lembra que eu falei assim, que o O é onde a gente quer chegar e não tem números. Quem traduz o O são os KRs. A gente não pode separar uma coisa da outra, porque o KR sozinho, ele vira um indicador. Ele está traduzindo o quê? Que objetivo aqueles KRs estão traduzindo? Então, a gente precisa conectar os dois. E o O sozinho, ele não me traz métrica de desempenho. Ele só me dá um desejo, onde eu quero chegar. Mas como que eu chego lá? Então, eu preciso sempre trazer as duas cores. Eu não posso desvincular, né? É como se fosse uma célula mesmo. Eu não separo o núcleo do restante da célula. A célula, ela existe porque ela tem o núcleo e toda a outra parte. Teria também a questão da definição, porque eu vou juntar algumas perguntas que fizeram aqui no chat. Na definição de um OKR, tipo, ou semestral ou anual, também seria... Um erro também, né? Perguntar aqui o seguinte, se o OKR ele é definido anual ou trimestral, né? E se esse prazo, você já comentou aqui que seria de 3 a 4 meses, né? Dos ciclos, né? Se seria razoável ele ser maior do que isso. Tá legal. Não, isso também, olha só, o que preza, né? As boas práticas para poder a gente implantar. A gente preza que se faça uma avaliação empresa anual, entender onde eu quero chegar ao final desse ano, com revisões trimestrais. Ou seja, onde eu quero chegar no final do ano, e aí eu faço recortes de 4 trimestres. Ok, se eu quero alcançar o melhor resultado da história até o final do ano, o que eu vou alcançar de resultado palpável? Ou seja, que OKRs eu vou entregar nesse sentido no próximo trimestre? É esse o exercício que a gente faz. Posso ampliar isso? Eu posso, no lugar de trabalhar 1 ano, eu vou trabalhar um horizonte de 2 anos? Posso. Posso, no lugar de olhar para trimestre, olhar quadrimestre? Posso. Ah, mas Rafaela, não é isso que preza a ferramenta se a gente for olhar o detalhe do... A gente tem que pensar o seguinte, gente, método ágil trabalha com... A palavra-chave é adaptabilidade. A gente está começando um processo. Será que se a gente, no lugar de trabalhar com 3 meses, a gente trabalhar com 4, significa que nós vamos fazer 3 ciclos ao longo do ano? A gente vai recortar 3 vezes o ano. Se a gente trabalha direto com quadrimestre, depende da cultura da organização. Se a cultura já trabalha com cultura ágil, já tem metodologia ágil, se o fluxo de comunicação em todos os níveis ele já acontece dessa forma, se existe, né, como é que eu vou dizer, um apetite, né, ao alcance de resultados mais rápidos e mais agressivos por parte da organização, funciona bem a gente trabalhar com 1 ano recortando a cada 3 meses. Agora, dependendo da empresa, a direção vai ser maior do que a velocidade. A gente trabalha com um ciclo um pouco mais
conservador, vamos dizer assim, e à medida que o aprendizado vai acontecendo, naquela linha da curva, né, de aprendizado da metodologia, a gente vai tornando o processo cada vez mais arrojado. Então, isso vai ser mais importante do que, de fato, a gente trazer de forma fixa, não, precisa ser isso. Por exemplo, igual o exemplo que eu falei, de 2 a 5 KRs é o ideal, mas digamos que a gente está trabalhando ali numa discussão e que aquele time entende que eu preciso ter um 6º KR. Não, a gente não vai fazer porque eu não tenho 6º Não KR, é não. pedra, né? Tipo, né? Beleza, né? É uma referência, né? Uma melhor prática, mas... Exatamente. O que eu acho que precisa estar combinado com todo mundo? O jogo tem que estar combinado. Gente, a gente trabalha com 2 a 5 para que a gente consiga ter foco, para que a gente possa fazer escolhas, enfim, com todas as questões que as boas práticas preconizam. Mas, né, trazendo até a questão dos valores, né, do ágil, né, a ferramenta, ela não pode, o processo e a ferramenta, ela não pode vir na frente. Mandatório. Exatamente, isso não pode ser mandatório. Ela tem que ser um auxílio, um meio, mas não o fim para aquilo, né? Agora, claro, quanto mais a gente trabalhar dentro das boas práticas, maior a probabilidade de assertividade mais cedo a gente vai ter. Então, a gente sempre tem que ponderar isso. E a decisão é do time de projeto. A decisão não é unilateral, ela é daquele time. Aquele time entende que isso é importante. Quer ver um exemplo do que aconteceu nas primeiras rodadas que eu trabalhei com essa questão? Os objetivos, eles serem maiores do que a gente gostaria. Por que isso? Porque a empresa se sente mais acolhida quando a gente explica um pouquinho mais o objetivo. Isso é um problema? Não, não é um problema, mas a gente sabe que na curva de aprendizado a tendência é que a gente torne cada vez mais enxutos os objetivos. Oi, Paranhos aí falando com você. Tudo bom, Paranhos? Legal que você tá aí. Natasha também entrando. Roberta. Entrou, uma galera aí. Se a gente, por exemplo, quando a gente fala assim, cara, eu acho super legal essa metodologia, quero implantar, quero levar para o meu líder, quero levar lá para o board que toma uma decisão. Quais são os argumentos? Como é que a gente vende essas vantagens, vende a implantação disso na organização, assim, para começar? Em um outro ponto, tipo, eu tenho um modelo tradicional ainda na minha organização, eu posso fazer um OKR só lá na minha gerência? Começar ali, tipo, um pilotinho na minha gerência para convencer o meu líder e ir ali disseminando, falando as vantagens e tal, para depois, tipo, escalar isso, né? Certo. Bom ponto, boa pergunta. O que acontece? De novo falando, né, do que prega, né, as boas práticas, enfim, a metodologia, idealmente... a gente precisa trabalhar a empresa, né? O horizonte da empresa primeiro. Porque aí assim a gente vai fazer o alinhamento estratégico. Então a gente trabalha lá nos direcionadores do negócio. Enfim, esse é o melhor modelo, tá, Ju? Porque aí a gente engaja... A ferramenta, ela busca engajar a instituição como um todo. Porque tem uma diferença no modelo, sabe? A gente trabalhar dentro da empresa com algumas áreas, né? Trabalhando com um modelo e outra trabalhando dentro de OKR, é possível que existam alguns embates nesse sentido. Então, assim, o ideal é que a gente trabalhe, tome uma decisão estratégica de trabalhar com OKRs. Vamos falar um pouco de adaptação, né? Eu quero fazer um piloto até para poder convencer a alta gestão. Eu acho que isso estando combinado é possível sim. Outra coisa são grandes empresas. Às vezes as empresas elas são tão verticalizadas, você pegar uma Petrobras, vou para um lado bem extremo. Você pega uma Petrobras e você pode estabelecer isso numa linha de negócio, por exemplo. Então, numa linha de negócio, a gente vai trabalhar essa metodologia, vai experimentar isso, vai definir, e aí depois a gente consegue ampliar isso para outras áreas. Não é o que a gente preza, né? Normalmente a gente trabalha dentro de um... Agora, quando a gente vai trabalhar para uma área menorzinha, a gente vai falar assim, eu vou colocar ali OKR dentro da minha área financeira. A gente vai precisar fazer um planejamento estratégico do financeiro. Onde o financeiro quer chegar? Onde o RH quer chegar? Porque a gente precisa, para poder entender qual é o nosso horizonte, a gente precisa entender onde a gente quer chegar com aquilo. Então, aquela área precisa ter essa autonomia para isso. Então, assim, idealmente, a gente precisa, de fato,
trabalhar o engajamento, trabalhar o convencimento, né, da alta gestão da empresa, porque é um esforço, como qualquer projeto, né, gente? A gente vai fazer mobilização. Então, é uma mobilização de pessoas, de horas dedicadas, né, para poder a gente trabalhar. E aí, a gente, a partir disso, a gente começa a implantar o projeto de fato. E aí, um outro caminho que a gente pode fazer também é descer, né, num nível, né, vamos trabalhar assim, alinhar num nível mais tático. Não chegar até o último nível de times, por exemplo. A gente pode fazer um horizonte empresa e depois trabalhar um horizonte mais compartilhado. E não chegar até o ponto dos times. A gente trabalhar o ponto dos times no momento 2, porque aumenta a complexidade, né? Imagina que se a gente vai... E aí a gente consegue fazer com que aqueles times específicos, mais controlados, eles consigam ver. Então, por exemplo, quando a gente falou lá de melhor resultado da história, a gente pode falar, quero ter o melhor resultado da história, eu vou medir isso com alguns OKRs dentro, né, do time de vendas, de marketing e dentro da área financeira e de operações no que tange a parte de custos. Então, eu tenho um piloto ali acontecendo e lembrando, né, o OKR não fica sozinho, a gente continua tendo gerenciamento da rotina, né? A gente continua tendo gerenciamento de processos. Então, algumas outras áreas, uma área de suprimentos, uma área de RH, por exemplo, ela vai ter lá seus KPIs, suas metas, suas iniciativas, estou dando esse modelo mais híbrido, né? Na linha de simplificar processos, de implantar Lean, de reduzir custo, e que não necessariamente está atrelado àquele modelo estratégico que está dentro de um recorte. Total. Então, é possível isso quando a gente começa a trabalhar a mudança da metodologia. De novo, estamos falando de adaptações. O ideal é que a gente faça isso top-down com todo o engajamento da empresa. Eu vi o... Viviane chegou e Vivi... Outra fera aí de OKR, gente. Então, eu vi alguém perguntando sobre Moonshot, acho que foi Roberta. Foi lá atrás, isso. Como é que Vamos funciona, aqui, né? Qual a relação do Moonshot, o que quer atingir no final do período, no acumulado? Isso. Moonshot, gente, é quando a gente está buscando direção, de fato. A gente está buscando disruptivo. Quando a gente, falando ainda, né, de uma forma geral, a gente tem os roofshots, né, que são os tiros no telhado ali, mais ou menos 80% do painel, a gente está trabalhando nisso, né, que são as melhorias um pouco mais incrementais, e 10 a 20% a gente pode trabalhar esse moonshot. De novo, práticas do dia a dia. Se a empresa é super arrojada, uma empresa de inovação, uma empresa de pesquisa, uma startup, ela vai trabalhar moonshot na maioria dos seus indicadores. Depende da natureza do negócio, depende do apetite, a mudança dessa empresa, depende até da capacidade de investimento dela. Mas trazendo um exemplo assim prático, né, de um KR, onde a gente está falando de moonshot e de roofshot, a gente está falando assim, por exemplo, a gente está falando que vai reduzir o tempo de folha de pagamento, né? A gente está querendo ter uma experiência incrível para o colaborador. Por exemplo, o objetivo seja esse dentro de uma linha, né, de objetivos de OKRs da empresa. Então, eu tenho dar uma experiência incrível para o meu colaborador. E aí a gente tem ali, pegando um processo de back-office, de RH, por exemplo, a gente tem lá o tempo de processamento de folha, tá? Então, a gente pode estar falando que o tempo de processamento de folha vai sair de 5 dias, ou melhor, de 7 dias para 2 dias, por exemplo. A gente já tem aí um desafio. Agora, imagina se a gente fala que a gente vai sair do processamento de folha de 5 dias para 2 horas. Então, assim, de 5 dias para 2 dias, eu preciso fazer melhorias de processo, eu preciso entender, eu preciso fazer transformação, eu preciso fazer uma série de coisas, possivelmente incrementais. Eu não saio de 5 dias para 2 horas sem, de fato, fazer uma transformação. E pode ser que eu não consiga alcançar isso no meu próximo trimestre, por exemplo. Mas vai ser importante quando eu dou um recado para a empresa que eu estou querendo sair de 5 dias para 2, eu dou um desafio, né, de uma lacuna que são de 3 dias. Quando eu digo quando eu conto para a empresa que eu quero sair de 5 dias para 2 horas, eu dou outro recado de desafio para a empresa. Então, assim, os movimentos, as formas como a organização vai se estruturar para chegar naquele resultado, eles são diferentes. A gente precisa pensar fora da caixa, porque não é fazendo aquele mesmo processo ou buscando, né, melhorias incrementais, eu não vou chegar naquele resultado. Então, é muito nessa linha. Quando a gente quer impulsionar a empresa para um resultado
completamente diferente do que a gente teve até agora. E aí a gente trabalha nisso, e aí imagina que depois de um tempo a gente saia de 5 e alcance ali no primeiro ciclo os 2 dias ou um dia. Mas o que eu preciso fazer ainda para de um chegar lá nos meus 2? Então eu vou repetir aquele OKR para aquele próximo ciclo, ou vou reavaliar para que eu consiga seguir dentro dentro dessa busca pelo meu resultado. É mais ou menos isso. Um parente tinha perguntado aqui que ele falou que ele gostava dessa ideia do piloto, se já tinha dado certo em alguma situação. Não sei se você já viu, né? Não vi, mas o que a gente está fazendo, pegando o exemplo do que a gente está buscando lá na Firjan, a gente está fazendo um modelo mais simplificado. A gente não está indo até o último nível de equipes, que é quando as equipes por si só se auto-organizam e fazem, né, as suas proposições de contribuição, né, de OKR de times. O que a gente está fazendo a gente tem alguns times específicos dentro da equipe de projeto. Aqui. Foi, deu uma travadinha aqui. Mas o que eu estava dizendo a gente tem os OKRs empresa e a gente desce ali, trabalha um nível ainda ali tático, mas um pouco mais controlado dentro dessa equipe de projeto, para poder entender como que a gente vai traduzir esse OKR nos ciclos menores, né? Nos ciclos trimestrais ou quadrimestrais. Então, isso é uma forma também da gente ser um pouco mais conservador, porque a gente está iniciando esse processo de mudança. Idealmente, a gente teria mais um nível de contribuição, que seriam os times se auto-organizarem para falar como eu contribuo para aquele resultado de fato. E a gente teria isso em todos os níveis da organização. Tem um ponto importante, Ju, que você falando da tua pergunta sobre falhas, né? Algumas falhas que acontecem, é a questão também de atribuir OKR a metas individuais. Isso também não é recomendado. Vinculado a PR também, né? A remuneração variável, todas essas questões. Por quê? Porque a gente começa, principalmente nas empresas com baixa maturidade nesse sentido, em gestão, enfim, que estão evoluindo mais nesse caminho, a tendência é que a gente comece a limitar o nosso desafio por uma preocupação da avaliação de desempenho. Então, o ideal é que a gente desvincule isso, a gente trate, né, OKRs, né, os OKRs como um objetivo, né, a ser alcançado, um novo patamar a ser alcançado, e a gente, como é que a gente faz a junção? A gente pode trabalhar as metas, sim, a partir das iniciativas, porque são as iniciativas que vão viabilizar os OKRs. Então, de fato, para que eu consiga alcançar aqueles objetivos, aqueles resultados-chave, eu preciso fazer uma série de ações, uma série delas. E aí eu posso trabalhar as minhas metas individuais dentro de um projeto, dentro de uma entrega de um determinado projeto, de alguma iniciativa, ou de até algumas questões que envolvem esforço de fato. O maior ganho aqui é a gente buscar a maior simplificação possível. Gente, vocês já viram quanto a Rafa, né, domina um assunto aqui, é maravilhosa, né, falando, né? Ô, Rafa, conta pra gente aqui um pouco do curso, né, que a Rio Povo vai fazer sobre o OKR. Daqui a pouco a gente já tá chegando aqui, já faltam 8 minutos pro fim aqui da nossa live. Então, faz o convite pro pessoal, fala do curso, porque, cara, tem muito assunto para ser explorado, muita coisa que eu tinha colocado na pauta pra gente conversar, né? Que permaneceram na pauta, né? Que é um tema de muita curiosidade, né? Que totalmente é uma metodologia nova, com um mindset novo, né? Todo um pensamento novo e, assim, de que mexe em tudo da empresa, né? Na cultura, nos processos, na normatização, na forma de você mensurar, na forma do profissional atuar, né? Perfeito. Assim, que em vista de contribuição para o resultado da organização, não em vista, né, de um retorno financeiro, né, que é a questão mais assim das metas dele, saber o porquê, né, para onde ele está indo, por que ele está colocando aquele tijolo ali, qual o motivo daquele tijolo ali naquele momento, né, que é para uma construção de algo muito maior, não é só colocar um tijolo, né, de ter toda essa identificação, né, então faz o convite. Aí o pessoal tá falando, que curso que é o curso? Então, primeiro, Ju, assim, eu me considero aprendiz, tá? Eu sou aprendiz como todo mundo, eu acho que a gente está aprendendo o tempo inteiro, e é uma jornada, né? Jornada ágil, a gente não termina com isso.
De fato, tem sido um aprendizado enorme. Eu estou apaixonada pela ferramenta, pelo método, porque eu acho que traduz muito essa ansiedade que as empresas têm, né? Que a gente vê um mundo cada vez mais transformado, transformação digital aí voando, transformação de processos, e a gente fazer esse alinhamento, né, é importante de forma simples, né, gente? De forma objetiva. Eu acho que OKR tangibiliza para as pessoas, né, que estratégia é de todo mundo. Estratégia não é da diretoria, não é do board, não é de uma área. Estratégia é o que a gente faz ali no dia a dia. A gente está trabalhando, é o ponto que você falou aí do tijolo, né? Eu estou trabalhando para quê? Qual é o propósito disso? Por que eu estou aqui fazendo isso? Por que a gente está trabalhando para entregar o quê, de fato? Então, acho que a OKR traduz muito o convite. A gente está fechando, né? As inscrições abriram ontem para o curso de gestão ágil com OKRs pela Rio Flow. Eu vou ministrar o curso. Vai acontecer para pessoa física, sim, Roberta. Vai acontecer no primeiro sábado de março, de 9 às 13. A gente vai falar de toda essa parte conceitual. Assim, o material está super legal. A gente vai fazer muita interação. Tem uma parte prática, um case específico para a gente colocar a mão na massa ali e refletir a respeito de uma empresa, entender como é que a gente monta isso, entender as dificuldades ali no dia a dia, né, para poder conseguir fazer a conexão de fato com o que é o teórico, como a gente consegue colocar a mão na massa. Então, assim, vai ser uma imersão, um mergulho, e eu acho que para quem está querendo implantar, para quem está querendo se aprofundar e para quem está querendo levar isso, né, como uma alternativa, uma oportunidade para a empresa que está trabalhando, e também para quem quer se aperfeiçoar, quer entender um pouco melhor sobre isso, né, como é que a gente faz isso, como é que a gente sai do outro lado, eu recomendo. O link para inscrição está lá na página da Rio Flow, então vou fazer o segundo convite, que é para quem não segue a página da Rio Flow, é Rio Flow Consulting no Instagram. Então entra lá na página, começa a seguir e tem o link logo na bio para inscrição. Quem fizer, né, a inscrição, eu vou sortear, né, entre os participantes do curso 2 mentorias em OKR, que aí a gente vai conseguir falar de forma mais individualizada. Então a gente customiza isso, né? Olha que bacana. Quem já fez consultoria comigo sabe que a gente faz algo bem específico, então a gente vai poder trabalhar até um pós para quem para quem ganhar essa mentoria, que acaba que reverte todo o investimento do treinamento. Então, espero vocês, acho que vai ser ótimo. Se inscrevam, são poucas vagas, porque para que a gente consiga fazer essa interação, a gente não pode ter tantas pessoas lá no curso, e está sendo feito com muito carinho para todo mundo. Rafa, olha, te agradeço muito esse tempo que você teve aqui com a gente, compartilhando todo esse conhecimento. Não, eu vou deixar ainda você falar mais últimas palavras. Palavras que as pessoas podem convencer, de convencimento a aplicar OKR na empresa. Tipo, a pessoa vai... Um discurso para convencimento da organização para usar o OKR. Gente, OKR é uma ferramenta, né, uma metodologia que é adequada à mudança, à gestão de mudança, essas mudanças que a gente tem tido no mundo. Ela é uma ferramenta simples, é uma ferramenta que dá autonomia para as pessoas, ela dá engajamento, enfim, é de fácil aplicação, ela não requer muita sofisticação na sua aplicação, e de fato é uma ferramenta que vai trazer, focada no resultado. Ela vai trabalhar em resultados de valor para a instituição. Ela não foca em esforço, ela foca em o que a gente de fato quer entregar. Então, quantas vezes a gente trabalha em alguns projetos, a gente trabalha em algumas iniciativas, e a gente só vê o esforço e fala, meu Deus, tem gente que trabalha em projetos assim há alguns meses, até anos, e fala, cara, cadê o resultado desse projeto? O OKR ele vem aí justamente para quebrar esse ciclo. Para a gente falar assim, em 3 meses a gente tem resultado percebido para a instituição e para o cliente, para o recorte que a gente quiser fazer. Então, assim, tangível, né? Você enxerga, isso. você vê. Espera o final do ano, né? Algo tangível. E a gente consegue mudar a rota. Se a gente entende que a rota é necessária fazer essa mudança, a gente consegue mudar a rota sem perder o que foi feito antes, porque tudo é aprendizado, gente. Então, quem está querendo, empresas que querem implantar cultura ágil, que querem acelerar seus resultados, que querem melhorar o engajamento, enfim, OKR é a ferramenta para mudança, né, desse modelo de gestão estratégica. E, de novo, independente do tamanho, independente do tipo de negócio, ela é completamente adaptável a qualquer modelo de empresa. Agora, é importante, né, que a gente queira fazer essa mudança, né? Então, trazer a parte de gestão de mudança, a parte de entendimento, a parte de sensibilização das pessoas é fator-chave de sucesso.
Mas eu sou suspeita, eu acho que a ferramenta está super conectada. Não à toa, né, gente? É uma coisa importante dizer, né? O OKR não é novo, tá, gente? O OKR vem do Google lá da década de 90, do século passado. Mas por que que agora isso está tão assim, tá todo mundo querendo falar tanto disso? É porque nunca fez tanto sentido a gente acelerar o atingimento de resultados e fazer mudanças de forma rápida e estruturada. Porque não é fazer mudança de qualquer forma, né, gente? Jogar fora o que foi feito. É a gente fazer mudanças, mas incrementando os nossos resultados. Acho que o OKR traz essa resposta para as pessoas e para as empresas. Então, quem quer se aperfeiçoar, quem quer aprender sobre a ferramenta e as empresas que querem, de fato, acelerar o seu atingimento de resultados, eu acho que é o caminho. Faz todo sentido, né? Bom, sigam a Rafa, né? Rafaela do Rio, a Rio Flow. Quinta-feira que vem nós estaremos aqui novamente com mais uma live às 19 horas para falar com vocês sobre gerenciamento de riscos em processos. Então, outro tema aí super também bacana e importante para que a gente possa conversar, né? E explorar esse assunto também. Então, muito obrigada a cada um aqui presente, a Rafa também, viu? Foi ótimo o nosso papo. E até a próxima, então, viu? Obrigada, gente. Beijo, gente. Tchau, Obrigada. tchau. Se cuidem. Tchau, tchau. Obrigada, Ju. Nada, obrigada.